Olá, meu nome é Alexandre Albuquerque, sou cirurgião oncológico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e coordenador do Departamento de Cirurgia e da Residência Médica do Hospital Aristides Maltês. O objetivo da aula hoje é falar sobre o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de esôfago e de estômago. Para iniciar, o esôfago é um órgão do aparelho digestivo que leva o alimento da boca até o estômago, tem cerca de 25 centímetros de comprimento e uma luz de cerca de 2 centímetros. Já o estômago, que também faz parte do aparelho digestivo, é o órgão que armazena o alimento para iniciar a digestão através de enzimas contidas no suco gástrico. Por que é relevante nós estarmos falando sobre o câncer de estômago e do esôfago? Porque eles estão entre os mais incidentes do mundo, é muito frequente nos países mais pobres e em desenvolvimento. Na grande maioria das vezes, eles têm uma detecção tardia, o que provoca uma elevada mortalidade. Tem-se observado nas últimas décadas também que essa incidência e mortalidade vem caindo devido à melhora da assistência médica e ao diagnóstico precoce. Com relação aos tumores mais incidentes no Brasil, excetuando-se os tumores de pele, o câncer de estômago ele é o quarto mais frequente nos homens e o sexto mais frequente em mulheres. E o câncer de esôfago é o sexto mais frequente nos homens. Aqui nessa apresentação a gente pode ver as taxas de incidência do câncer de esôfago nos homens no Brasil e nas mulheres. Aqui na Bahia, em especial, nós temos uma incidência moderada, com cerca de 5,46 a 7,32 casos de câncer para cada 100 mil habitantes. E nas mulheres, de 1,43 a 1,98 mulheres para cada 100 mil mulheres no estado da Bahia. Nessa outra representação, a gente tem a incidência do câncer gástrico na Bahia. Vocês veem que é mais frequente em homens do que em mulheres, cerca de 2 para 1. Existem cerca de 12 a 18 homens para cada 100 mil habitantes de diagnósticos novos de câncer gástrico na Bahia. E em mulheres, cerca de 5 a 6 casos de câncer novos para cada 100 mil habitantes. Aqui nós temos a representação da mortalidade por câncer de esôfago, também no Brasil. Aqui não está separado homens e mulheres, estão os dois juntos, e a gente observa que o estado da Bahia é um estado em que tem uma elevada mortalidade pelo câncer de esôfago. Aqui a representação da mortalidade por câncer de estômago, em que nós vemos uma taxa de cerca de 1,58 a 2,61 mortes para cada 100 mil habitantes. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento tanto do câncer de esôfago quanto do câncer de estômago? Nós sabemos que hoje a principal causa de câncer evitável no mundo é o tabagismo. O consumo excessivo de álcool também está relacionado ao surgimento de câncer de esôfago e do estômago, principalmente quando ele está relacionado à combinação com o tabaco. Outro fator de risco importante é a dieta, principalmente nos casos de câncer de estômago, com o consumo elevado de alimentos ultraprocessados, os alimentos também salgados para conservação, como, por exemplo, carne de sol, carnes defumadas, a má conservação dos alimentos e a baixa ingesta de frutas, folhas e verduras. Algumas doenças crônicas, elas estão também relacionadas ao surgimento do câncer de esôfago, como, por exemplo, o megaesôfago, principalmente o megaesôfago chagásico, a doença do refluxo gastroesofágico e uma condição que nós chamamos de esôfago de Barrett, que é a transformação do revestimento interno do esôfago, da mucosa do esôfago, provocada por essa doença do refluxo. Fatores hereditários também estão relacionados com o surgimento de câncer. No caso do câncer de estômago, nós temos bem caracterizado uma síndrome familiar de câncer gástrico
em que ocorre uma mutação do gene chamado CDH11. Nesse grupo familiar em que nós temos herdado essa mutação genética, existe uma chance de cerca de 70% de surgimento de câncer de estômago ao longo da vida. O grupo sanguíneo A parece também estar relacionado com um pequeno aumento do surgimento de câncer de estômago, e duas outras condições de síndromes hereditárias de câncer estão relacionadas ao surgimento de câncer de estômago, que é a polipose adenomatosa familiar e o câncer de cólon não associado à polipose, HNPCC. Um outro fator de risco documentado e já considerado carcinógeno pela organização, que é muito frequente, principalmente nos países mais pobres e em desenvolvimento, ela está associada ao surgimento de lesões ulceradas benignas, como as úlceras gástricas e do adenal, chamadas úlceras pépticas. Ela ocorre muitas vezes com contaminação ao longo da vida, principalmente nas primeiras décadas de vida, e ela provoca também outras condições, além do favorecimento do surgimento de câncer, como a gastrite crônica atrófica, a metaplasia intestinal. E está associado também a outros tipos de tumores gástricos, como, por exemplo, o linfoma Malte e o linfoma gástrico. Aqui nessa representação, nós temos um modelo de progressão das alterações que a bactéria H. pylori pode levar, no caso das alterações do estômago, que podem favorecer o surgimento do câncer, como a gastrite crônica ativa, que mais tarde pode se tornar uma gastrite crônica atrófica, com destruição das células de revestimento da mucosa gástrica, ao surgimento da metaplasia intestinal, a displasia, que já é uma condição já pré-cancerígena, e, posteriormente, o câncer invasivo, no qual a gente está abordando nessa aula. Aqui, um modelo de representação da infecção do H. pylori no estômago, provocando a atrofia da mucosa gástrica, o surgimento de processo de inflamação crônica e de metaplasia intestinal. A gente sabe que 80% a 90% dos pacientes que têm câncer de estômago, quando são submetidos à biópsia para a pesquisa de H. pylori, são detectados com testes positivos, e cerca de 10% dos pacientes que têm gastrite atrófica e metaplasia intestinal, eles podem desenvolver um câncer de estômago ao longo de 15 anos. Falando especificamente a respeito do câncer de esôfago, o esôfago, do ponto de vista anatômico, ele é dividido em 3 partes: esôfago cervical, torácico e abdominal, e os sintomas estão muitas vezes relacionados a cada uma destas localizações. O esôfago também está intimamente relacionado com uma série de órgãos e estruturas vitais, como, por exemplo, a traqueia e o brônquio, a artéria, a aorta, e o pulmão e o coração. No caso do câncer gástrico, vamos lembrar um pouco da sua anatomia. O câncer gástrico, ele pode, normalmente, ser mais encontrado na região do antro e da pequena curvatura gástrica, e no caso em que ele compromete a região da transição do esôfago com o estômago, que nós chamamos de cárdia, ele apresenta muitas vezes um sintoma semelhante ao câncer de esôfago. Quais são os sintomas que estão relacionados ao câncer de estômago e de esôfago? O primeiro deles pode ser a perda de peso involuntária, com rápido emagrecimento, graus variados de nutrição e, nos casos mais avançados, o que chamamos de caquexia. Essa, muitas vezes, é provocada pela disfagia, que é a dificuldade de alimentar-se. Essa disfagia, ela normalmente se inicia de maneira rápida e progride dos alimentos sólidos para alimentos pastosos e, por fim, a disfagia até para líquidos. E é decorrente da obstrução do esôfago pelo tumor. Além disso, no caso do tumor de esôfago,
E nos tumores da carne, nós podemos observar, muitas vezes, a questão do refluxo de alimentos, refluxo também, às vezes, de saliva, o que pode provocar pneumonia, e invasão das vias respiratórias, invasão da traqueia e do brônquio, que pode causar a questão, muitas vezes, tosse e a rouquidão, que é observado no caso em que ocorre a paralisia das cordas vocais, por invasão do nervo recorrente. Uma dor abdominal, que geralmente é localizada na região do epigastro, é uma dor contínua, que pode ser de moderada a forte intensidade e que muitas vezes piora com a ingesta do alimento. No caso dos tumores de estômago, nós vemos também a sensação de plenitude gástrica, que é aquela sensação de empachamento, a sensação de que logo ao alimentar-se, o estômago já está distendido. Além disso, a gente pode ter a presença de náuseas, de ânsia de vômito, né, os próprios vômitos e, por fim, a falta de apetite, que nós chamamos de anorexia. No exame físico do paciente, às vezes nós podemos notar dor à palpação do abdômen, a presença de ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, o desenvolvimento de massas abdominais e também o surgimento de linfonodomegalia, né, principalmente na região cervical ou na região axilar ou supraclavicular. O diagnóstico tanto do câncer de esôfago quanto do câncer gástrico, ele é realizado através do exame de endoscopia digestiva alta. Esse exame ele permite a avaliação tanto do esôfago quanto do estômago e do início do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Se for observada alguma alteração no exame de endoscopia, são realizadas biópsias. A biópsia consiste na remoção de um pequeno fragmento do tecido que quer ser estudado, e esse tecido é encaminhado, então, para análise microscópica, para que possa ser verificado se existe ou não alguma suspeita de alguma doença e também se existe alguma suspeita de câncer. Os tipos mais comuns de câncer do esôfago são o carcinoma epidermoide e o adenocarcinoma. O carcinoma epidermoide está relacionado principalmente ao hábito do tabagismo e etilismo e também com a alimentação de bebidas quentes, como, por exemplo, chimarrão. No caso do adenocarcinoma, ele está relacionado à doença do refluxo e à obesidade. Em relação ao câncer de estômago, o tipo mais frequente é o tipo intestinal. Ele está relacionado principalmente a fatores dietéticos, má conservação do alimento e também a infecção pelo H. pylori. Existe um outro tipo, que é o tipo difuso, que ele está mais relacionado à hereditariedade, ou seja, aquelas situações em que nós temos câncer gástrico herdado na família, é mais comum em jovem e geralmente tendem a ser mais agressivos. Os exames complementares que normalmente são solicitados para avaliação destes pacientes são a ultrassonografia, lembrando que a ultrassonografia é um exame que é muito examinador dependente, então é um exame que não traz tantos detalhes a respeito do tumor. Os melhores exames para avaliação são o exame de tomografia e de ressonância magnética, realizados com protocolos específicos para avaliação desse tipo de câncer, e sempre que possível, esses exames devem ser realizados com contraste. Além disso, é interessante que esses pacientes, ao serem encaminhados para o especialista, já tenham os exames pré-operatórios principais solicitados, como, por exemplo, o raio-x do tórax, o eletrocardiograma e exames de sangue. Esses exames que foram solicitados, os exames de tomografia, são chamados de exame de estadiamento. O estadiamento consiste no agrupamento de pacientes com tumores semelhantes para que nós possamos analisar qual o prognóstico desse paciente. Então, todo câncer, normalmente, ele é feito
um estadiamento para avaliação do prognóstico e também da definição do melhor tratamento. Por exemplo, no estágio 1, tanto do câncer de esôfago quanto do estômago, o tumor ele vai estar confinado às camadas mais internas do órgão, como, por exemplo, a mucosa e a submucosa. Nesse estágio, que é um estágio precoce, a chance de cura, de sobrevida, é até de 90%. No estágio 2, o tumor já compromete as camadas mais externas da parede do órgão e eles podem, inclusive, ir além da parede, atingindo estruturas adjacentes. Nessa situação, a sobrevida já cai para 50% a 70%. No estágio 3, nós temos a presença de comprometimento dos linfonodos, que são tipo íngua, que drenam a região do tumor, e quando esses linfonodos estão comprometidos, a sobrevida global desses pacientes é de cerca de 35%. E no estágio 4, que é o estágio mais avançado, quando a maioria dos pacientes eles já apresentam metástases em outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, pulmão, ossos, a sobrevida cai abaixo de 10%. Com relação ao tratamento, nós temos que lembrar que o tratamento ele é sempre multidisciplinar, tanto do câncer de esôfago, quanto do câncer de estômago, quanto também de outros tipos de cânceres. Eles envolvem, normalmente, uma avaliação com o oncologista clínico, com o cirurgião oncológico, radioterapeuta, nutricionista, psicólogo, dentre outros especialistas. O objetivo principal de todo o tratamento com câncer é, primeiramente, controlar a doença, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, conseguindo uma reabilitação mais precoce possível desse paciente. A escolha do melhor tratamento sempre depende do estágio da doença e da condição de saúde do paciente. Com relação à cirurgia, no caso da cirurgia para o tratamento do câncer de esôfago, a cirurgia é chamada de esofagectomia. Ela constitui-se na remoção do esôfago, a reconstrução do trânsito alimentar, que normalmente é feita com o estômago, através de uma tubulização do mesmo, que nós chamamos de tubo gástrico. Ela pode ser feita por várias vias, tá? Normalmente são realizadas incisões tanto na região cervical quanto abdominal, e ela pode ser realizada por via minimamente invasiva, que são as vias laparoscópicas ou robóticas. No caso também do tratamento do câncer gástrico, a cirurgia seria a gastrectomia, seria a gastrectomia total, em que é retirado todo o estômago ou parcial, seguida da reconstrução do trânsito alimentar. A indicação da gastrectomia ser parcial ou total, ela é realizada conforme a localização do tumor. Então, normalmente, para os tumores mais distais, é optado pela realização da gastrectomia parcial, e ela pode também ser realizada pelas vias minimamente invasivas. A quimioterapia, ela muitas vezes é utilizada em combinação com a cirurgia e ou com a radioterapia, lembrando que a quimioterapia visa tratar o organismo como um todo, pois trata-se de um tratamento sistêmico que tem como objetivo destruir as células cancerosas do organismo, que estejam, porventura, acometendo a pessoa. O mecanismo de ação da quimioterapia ele interrompe e destrói a célula cancerígena através da divisão celular. Ela interrompe o ciclo da divisão celular dessas células e, com isso, consegue fazer com que essas células acabem morrendo. E existem diversas modalidades de quimioterapia, como, por exemplo, as quimioterapias injetáveis, comprimidos, e cada um tem o seu efeito de ação e também os efeitos colaterais, que são normalmente esclarecidos pelo médico oncologista clínico. Um outro tratamento muito utilizado, em combinação ou não com a quimioterapia e cirurgia, é a radioterapia.
que normalmente é realizada por um equipamento que emite radiação em alta energia. Essa alta energia, essa radiação, ela vai quebrar o DNA da célula cancerígena, provocando uma destruição dessa, e vai fazer um tratamento localizado do tumor. Com isso, normalmente nós vemos efeitos colaterais apenas locais, diferentemente da quimioterapia, que normalmente está associado a efeitos colaterais sistêmicos. Por fim, a gente tem que lembrar que muitas vezes, ou algumas vezes, a gente tem pacientes que já chegam para a gente com um estágio mais avançado de doença, ou após um tratamento, eles têm uma progressão do câncer e que vão ter necessidade de terem cuidados paliativos. O cuidado paliativo é fundamental para dar dignidade ao paciente com câncer. O objetivo é melhorar a qualidade de vida nos estágios mais avançados. Ele é sempre multidisciplinar, envolve o médico, o enfermeiro, o psicólogo, assistente social, buscando atender da melhor maneira possível o paciente. Tem que envolver uma abordagem holística, pensando no controle de dor, dos sintomas, no suporte psicológico da família e do paciente, visando a humanização desse atendimento, dando o melhor ou o maior bem-estar possível para o paciente. Com relação à prevenção do câncer de esôfago e de estômago, as principais medidas preventivas seriam o controle do tabagismo e do etilismo, uma dieta saudável baseada em frutas, verduras, folhas, uma diminuição da ingesta de carne vermelha, diminuição da ingesta de alimentos ultraprocessados, diminuição da ingesta de carnes salgadas ou defumadas, uma prática de atividade física regular, tentando evitar o sobrepeso, é fundamental também para a prevenção não só do câncer de esôfago e de estômago, como também de outros tipos de tumores, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de intestino. Com relação ao câncer de estômago, a erradicação do H. pylori parece estar relacionada a uma diminuição do surgimento do câncer de estômago a longo prazo. A erradicação do H. pylori ela é feita através de antibiótico terapia, então é fundamental que o paciente tenha uma adesão ao tratamento e tome a medicação da maneira correta, e que após o uso do antibiótico seja feito um controle da erradicação, com endoscopia e pesquisa do H. pylori para prevenir não só a reinfecção, como também constatar se foi realmente feito a erradicação do H. pylori após o uso do antibiótico. Com relação à política de prevenção secundária, o que nós chamamos de rastreamento, nós não temos indicação de rastreamento para câncer de esôfago, de estômago, diferentemente, por exemplo, do rastreamento populacional que é feito por câncer de mama ou de próstata. Por isso, é sempre fundamental que nós tenhamos que estar atento ao diagnóstico oportuno. E o diagnóstico oportuno é o diagnóstico mais precoce possível, ou seja, a partir do momento que o paciente tiver qualquer sintoma, como perda de peso, dificuldade alimentar, plenitude do estômago, gástrica, náusea, ser submetido à investigação diagnóstica. Mesmo jovem, muitas vezes a gente tenta imaginar que o paciente tem apenas uma gastrite ou uma inflamação, mas não faz o exame de endoscopia. Então, sempre que tiver suspeita, mínima que seja, de que possa existir um câncer de estômago ou de esôfago, o ideal é que nós tenhamos a solicitação do exame adequado, que é a endoscopia. Por quê? Porque aí nós conseguimos dar o diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce ele está associado com aumento de chance de cura e tratamentos também menos invasivos e menos custosos. É fundamental também que a gente tenha atenção para a educação em saúde, promovendo os hábitos saudáveis, promovendo também a questão
da atividade física. Com relação à educação e saúde, é fundamental, nós temos campanhas para a educação da população, para a promoção de hábitos saudáveis de alimentação, hábitos saudáveis também de atividade física, atentar para a atenção básica, atenção primária de saúde, conscientizar sobre a importância do reconhecimento do câncer como uma questão de saúde pública, desmistificar a população de que o câncer seja uma doença que não tem cura, ela é uma doença que tem cura, principalmente quando o diagnóstico é feito de maneira precoce, tentar cada vez mais realizar campanhas de saúde para que nós podemos estar divulgando essas informações de prevenção, de detecção e do tratamento. E lembrando sempre, diagnóstico precoce é fundamental. Diagnóstico precoce aumenta a chance de cura, diagnóstico precoce diminui a chance de complicações, diminui a morbidade do tratamento e economiza também recursos do sistema de saúde. Aqui a gente tem a bibliografia da nossa apresentação e, em nome do Aristides Maltês, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre o câncer de estômago e de esôfago. O Hospital Aristides Maltês é o único centro de alta complexidade de oncologia do estado da Bahia, que é responsável por um atendimento de grande parte da população com câncer, e lembrando que é uma instituição filantrópica que atende 100% dos pacientes do SUS. Obrigado.